Liguei para meus amigos designers e líderes na comunidade de UX e perguntei como um novato em UX pode começar um projeto do zero. Hoje você vai aprender a fazer perguntas melhores e definir sua declaração de problema de UX. Analise a concorrência usando o Mobin, patrocinador deste vídeo. Crie um documento de requisitos do produto, para discutir com desenvolvedores e gerentes de produto. Ao final deste vídeo, você terá checklists de design para discutir com seus gerentes de produto e desenvolvedores. Ao trabalhar em um aplicativo, também oferecemos assinaturas gratuitas para o Mobin. Detalhes serão revelados no final deste vídeo. Imagine que você é um designer UX solo trabalhando na consultoria financeira OpenLedger, com o objetivo de criar um aplicativo de orçamento para iOS. Eles nunca fizeram um aplicativo antes, sendo tradicionalmente uma consultoria offline para novos negócios e startups na Índia. Eles têm desenvolvedores e gerentes de produto, mas não têm nenhuma experiência em design para dispositivos móveis. Eles têm um site anterior com uma paleta de cores da marca e algumas diretrizes de tipografia, mas nada muito concreto. Então agora eu vou te levar por cada processo de como eu e outros líderes de design abordariam este projeto. O framework que compartilharei é para designers profissionais e iniciantes trabalhando em seus 3 primeiros estudos de caso. Então, deixe-me rapidamente acessar meu laptop e mostrar como conduziremos isso. Agora, o site que você está vendo agora se chama Mobin, e isso pode ajudar um designer solo ou um novo designer a evitar muitos erros. A primeira instrução que recebo do meu diretor executivo é essa, Kiansh. Eu quero fazer um aplicativo de orçamento móvel que se pareça com um dos nossos concorrentes, e seus concorrentes incluem empresas como Revolut ou Plum. Se eu procurar por Revolut, este é um aplicativo que ajuda você a gerenciar suas finanças. Ele menciona um aplicativo para finanças, incluindo criptomoedas e Web3 na categoria finanças. Como um jovem designer, mesmo sem baixar o aplicativo, consigo visualizar todos os fluxos importantes que eles possuem. Agora, o resumo também explica que eu quero que nossos clientes gerenciem todo o seu dinheiro usando este aplicativo. E também acessar uma loja onde nós, como uma consultoria, podemos vender mais serviços de consultoria. Então, assim que eu entender o briefing, a primeira coisa que deveria fazer é ir para o Mobin. Procure por aplicativos de orçamento, não apenas por concorrentes. Então, se eu for aqui o digitar orçamento e apenas pesquisar, serei capaz de pesquisar quase 1.800 telas. Então, como você pode ver, existem vários aplicativos diferentes e agora eu posso passar por cada um deles. Então fica muito fácil obter essas informações em segundos, que de outra forma levariam dias para encontrar. Agora, a coisa mais importante que você precisa fazer antes de começar a trabalhar é realmente fazer perguntas mais profundas sobre sua empresa, seu aplicativo e os recursos que você possui. Atualmente, a CAI está transformando velozmente o modo como os designers de UX atuam para enviar este projeto. As funções de designer, gerente de produto e desenvolvedor estão se mesclando. Em breve, as empresas exigirão profissionais com 4 habilidades essenciais: definindo os problemas, encontrando padrões em dados e tendências, analisando métricas de negócios e prevendo o comportamento do cliente. Por exemplo, em um aplicativo como o Buddy, um designer UX Júnior provavelmente se concentraria apenas no design da interface, correto? Eles têm uma ótima tipografia e cartões interessantes. Mas a questão importante aqui é que se eu for para a seção de fluxo, que tipo de fluxos eles criaram, que tipo de jornadas do usuário este aplicativo criou? Então, quando falamos sobre, digamos, carteira, e se formos para todo o fluxo de criação de uma carteira? Como exatamente eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Por que escolheram somente 3 itens em uma tela? O que acontece quando eu vou de um ponto a outro? Como você pode ver, é possível salvar e copiar essas imagens. Você também pode copiá-las e colá-las no plugin Mobin's Figma. Então eles realmente criaram um plugin Figma dentro dos seus arquivos onde você pode simplesmente copiar, colar e acessar todas essas coisas. Então, ao passar de telas para protótipo durante a pesquisa, busco encontrar padrões. Posso clicar e ver o que eles fizeram. Clicando em outro lugar, dá para ver os pontos quentes e reiniciar o protótipo. Então, como designer, você não pode apenas se concentrar em criar telas e componentes bonitos, certo? É essencial você compreender de fato como os consumidores irão interagir com o seu aplicativo. Então, como meu diretor executivo, dá um breve como um designer solo em uma empresa que nunca fez um aplicativo. É meu dever perguntar. Perguntas sobre a intenção e o objetivo final por trás da criação deste aplicativo, que nos ajudam a defini-lo. O desafio é que muitos designers não possuem experiência suficiente para fazer as perguntas adequadas. Quando você analisa esses aplicativos, é comum imaginar que eles foram desenvolvidos a partir de wireframes ou com base em recursos específicos. Mas a verdade é que todo designer sênior realmente começa com perguntas. E é aqui que Mobin e Chat Generative Pre-Training Transformer juntos podem ser um salva-vidas. Ok, vou te contar o que eu faço.
Assim, as pessoas podem associar e talvez fazer o mesmo. E ainda assim, a resposta não muda. Não é que o AVP ou aquele designer estejam fazendo algo diferente. Provavelmente é o mesmo. A primeira coisa, né, o que eu acho que um designer deveria fazer? Quando o fundador dá um breve resumo do contexto, isso é para refletir sobre o resumo. Refletir sobre o resumo. Apenas com ele ou ela mesma. Leia o resumo, tente ler nas entrelinhas que não são mencionadas. Tente pesquisar no Google para descobrir mais sobre isso. Tente entender se há mais concorrentes fazendo algo similar, quais poderiam ser os desafios ao fazer isso e devemos mesmo fazer isso. Então, no final das contas, a pessoa deve ter as respostas para se isso vale a pena ser construído. Entendo que pode não ser uma opção por vir do fundador, mas procure identificar os riscos, as oportunidades e os concorrentes envolvidos. E como parte deste exercício, também terão muitas perguntas. Um subproduto deste exercício é reunir todas essas perguntas e fazê-las ao fundador. É impossível que já tenham lhe dado um briefing e você não tenha nenhuma pergunta. Eu acho que o que eu gosto de fazer para começar é entender o escopo do projeto. Então, falando diretamente com a pessoa que é a interessada, a que toma as decisões finais, as coisas-chave. Eu tento entender quais são o tempo disponível, o que o sucesso representa para eles. Então, eles são tipo, ei, em 1 mês precisamos lançar um aplicativo, talvez isso seja sucesso para eles. Ou eles são tipo, ei, nós queremos conseguir nós já temos um aplicativo que precisa ser lançado até a próxima semana, certo? O cronograma é super importante para mim. Entender o resultado desejado é importante. Quanto mais alinhado eu puder estar com a visão que o fundador ou o interessado tem, melhor é. Então, é geralmente por onde eu começo. E então, traçando o escopo, normalmente eu tento descobrir, sabe? Não há fim para o número de recursos que podem ser construídos. Também não há fim para o quanto de benefício você pode realmente proporcionar ao usuário em tudo que você faz. Mas nós não temos tempo ilimitado e então temos que começar com qual é o benefício principal, o que exatamente vai ser. E então, qual é a versão que podemos fazer agora mesmo? Então é um pouco de equilibrar a visão louca, as possibilidades que podem acontecer, e do outro lado, ok, o que realisticamente queremos tentar e fazer muito bem. Ok, sim. Então, se pensarmos nisso, eu sempre começo entendendo que tipo de empresa você é e como você vai ganhar dinheiro. Se você precisa ganhar dinheiro, é importante focar no que é necessário para você, certo? Para aplicativos de compartilhamento de caronas, orçamento ou neobancos, cada um tem suas particularidades e necessidades distintas. Como você ganha dinheiro? Provavelmente é o mais importante. Essa é a primeira coisa que você quer perguntar. E a segunda é em que estágio a empresa está agora. Eu divido isso em 3 fases. Você está na fase de crescimento, ou é uma empresa estabelecida, ou está focando em receita em vez de conseguir mais clientes? Certo, você pode estar em qualquer uma das 3 fases aqui. Então, provavelmente, se você estiver para empresas com menos de 100 ou 200 funcionários, o foco geralmente está no crescimento em vez da receita, correto? Então, se você focar no crescimento, então, seu principal caso de uso é atrair mais usuários, aumentar downloads e convertê-los em usuários ativos na plataforma. E eu acho que neste ponto, a menos que você os fundadores, o diretor executivo saibam o que estão fazendo, conversar com os usuários neste momento é útil, porque esses primeiros clientes são os que vão moldar tudo. Então, agora que eu sei o que sei, eu teria primeiramente conversas muito claras com o fundador para entender o que eles querem obter da primeira versão, ou quanto tempo eles querem gastar nisso, quantos recursos eles querem investir nisso, e então fazer um plano de acordo. Isso forçará todos a pensar e não começar a projetar e depois pensar que, isso nem é tecnicamente possível, ou nós não temos as operações para fazer isso. Então é melhor ter uma visão clara dos recursos da empresa e dos nossos objetivos. Com este design, quanto tempo você quer dedicar a isso? Que tipo de empresa você é? Você é uma empresa que encanta o usuário, como o CRD, ou você é alguém como o Google Pay, que se concentra mais na funcionalidade do que no encanto e no apelo visual? E você sabe todas essas coisas sofisticadas. Porque o tempo, detalhes e recursos necessários para integrar cada um deles serão muito diferentes. No passado, trabalhei com o fundador, que era muito detalhista e queria que tudo fosse mapeado minuciosamente. Tipo, como funcionariam os filtros, como seria a ordenação, detalhes, assim.
Mas, recentemente, trabalhei com o fundador que queria uma visão geral de como isso pareceria. Então, por favor, projete não algo muito abrangente, mas tipo uma visão geral, sabe? É assim que o aplicativo inteiro vai parecer. Ele se concentrou mais na arquitetura da informação do que nos detalhes. Entender com quem você trabalha é o primeiro passo. Primeiro, vou ao Chat Generative Pre-Training Transformer e uso um modelo que costumo utilizar para obter uma lista de perguntas de esclarecimento para o meu aplicativo. Posso me apresentar e falar sobre meu trabalho, e então pedirei ao Chat Generative Pre-Training Transformer para criar uma lista de perguntas aprofundadas que eu e minha equipe poderemos usar para obter clareza sobre como abordar este aplicativo. Ok, se você encontrar quaisquer lacunas ou dúvidas, sinta-se à vontade para me perguntar agora, uma vez que eu obtenha todas essas perguntas, antes de eu perguntar a todos os meus stakeholders. Na verdade, eu deveria fazer uma lista de alguns aplicativos muito importantes que eu preciso analisar e depois verificar como essas perguntas estão sendo respondidas nesses aplicativos. Então, se eu for na minha seção de aplicativos e ir para os filtros, certo? Posso simplesmente ir para as categorias de aplicativos, onde há várias opções diferentes, correto? Então, se eu for até o final, vamos verificar. Eu vou para finanças, e eles têm mais de 65 aplicativos dentro de finanças. Digamos que vamos para o Quicken, que trata de finanças pessoais. Digamos que eu gosto muito de um dos fluxos. Ok, vamos dizer que este é um fluxo. Vamos pegar um fluxo complicado, como o de adicionar uma transação. O que posso fazer é tirar uma captura de tela. A diversão começa aqui. Posso ir para o Chat Generative Pre-Training Transformer, onde criaram várias perguntas. Vou te mostrar como essas perguntas são organizadas e como você passa por elas. Mas eu posso clicar neste ícone de anexar arquivos, fazer upload dessa captura de tela aqui e dizer: você pode verificar este aplicativo? Quem é o meu concorrente? E me diga alguns padrões importantes que eles usaram em sua interface do usuário. Elementos importantes que são muito importantes para adicionar no fluxo. Todos os casos extremos que eu preciso saber porque você tem acesso a todas essas capturas de tela do Mobbing e porque você tem acesso ao Chat Generative Pre-Training Transformer. Ele analisará a captura de tela, extrairá todas as informações, obterá os padrões importantes e fornecerá uma lista de todos os casos extremos. E enquanto está fazendo isso, se eu for aqui e a propósito nós já temos a resposta, então está anotando. Posso ir de transações para adicionar uma transação ou uma transação dividida. Esses são fluxos dentro de fluxos que compõem a arquitetura do aplicativo inteiro. Como você pode ver, até mesmo o Chat Generative Pre-Training Transformer é capaz de detalhar muito. Agora sobre fazer perguntas, certo? Há um certo tipo de perguntas que você precisa fazer. Essas podem ser sobre seu público-alvo, concorrente, insights, prioridades para cada recurso, restrições técnicas, jurídicas e de conformidade, e até para a identidade da sua marca, que é voltada para a equipe de marketing, não os desenvolvedores. Sem clareza sobre esses fundamentos, nunca inicie um projeto de UX. Mesmo sendo para sua empresa de freelancer, você precisa se certificar de fazer essas perguntas a si mesmo. Ao fazer um estudo de caso, é crucial responder detalhadamente a todas as perguntas relevantes, uma por uma. Ao fazer uma lista dessas perguntas, obviamente você precisará discutir com muitas pessoas. Mesmo que você tenha um cliente. Eu acho que fazer uma pesquisa contextual é importante porque você obtém uma visão deles, você obtém uma perspectiva deles. Mas você precisa entender isso por conta própria e como funciona. Agora mesmo no mundo, então também entenda como é. Sabe, pode haver muitos produtos que já existem, muitos produtos podem estar fazendo as mesmas coisas que seu cliente ou você quer fazer naquele projeto. Então, pesquisar sobre como eles estão fazendo, o que estão fazendo e quais são as melhores práticas aplicadas. Eu acho que isso é importante. Então, temos que começar com qual é o benefício principal, o que exatamente vai ser, e então qual é a versão que podemos fazer agora. Então, é um pouco de equilibrar a visão louca, né? As possibilidades que podem acontecer. E, por outro lado, ok, o que realisticamente queremos tentar e fazer muito bem. Essas poucas reuniões iniciais são extremamente fundamentais. Em projetos de design, empresas e designers geralmente gastam 3-4 dias em brainstorming e 30-40 dias projetando. Eu recomendaria que você passasse pelo menos uma semana aprofundando-se no que realmente quer fazer e depois continue definindo, refinando sua declaração de problema. Para o meu aplicativo móvel de orçamento, devo perguntar ao diretor executivo e aos gerentes de produto quais são os principais objetivos de negócio para ele. E isso pode ser qualquer coisa. Aumentar o envolvimento do cliente pode significar mais clientes para o seu negócio offline. E agora você deseja se integrar ao dia a dia deles. O objetivo pode ser gerar novos leads de consultoria, onde para seus serviços caros você tem algum tipo de chamada para ação.
Outra opção seria gerar receita por meio de compras no aplicativo ou extras para sua consultoria. Você precisa perguntar: como mediremos o sucesso deste aplicativo? Você quer 10 mil usuários ativos mensais? Existe uma palavra para isso. É chamado de mouse, ou você quer deixar o mouse de lado? Focar em usuários de nicho com alta retenção, ou seja, que passam bastante tempo no app? Ou é a receita média por usuário, independentemente do volume de usuários no aplicativo? Você verifica a quantidade de pessoas que estão fazendo compras pelo aplicativo. Pergunte também se o objetivo é substituir totalmente ou complementar as operações offline. E essas são perguntas contextuais, certo? Você pode usar o Mobbing e o ChatGPT em conjunto para entender melhor como seus concorrentes estão abordando algo similar. Porque se eu for à seção de finanças, você pode ver que há tanto que essas pessoas já fizeram por você. Então, se o seu cliente diz: nós queremos telas bonitas, e se você começar a argumentar que sua pesquisa é mais importante, eles definitivamente não vão entender. Portanto, é necessário ser bastante sutil no processo de design ao lidar com um cliente ou empresa teimosa. O que quero dizer é simples. Se eles entendem a linguagem de belas telas, dê a eles essas belas telas. Mas quando você se reúne com eles, sempre pode ajudá-los a entender o porquê. Você tomou a decisão de criar, digamos, um botão ou um cartão que é muito bonito de se olhar. Mas por que você fez isso? E ajude-os a entender esse processo e também a entender quais benefícios eles obterão com isso. Dividir tais projetos pode ser complicado porque você é novamente um designer solitário trabalhando em um projeto singular. Tente dividir novamente, priorize as divisões. Então, se você está gastando, digamos, um mês nesse projeto e precisa realmente mostrar telas bonitas, certifique-se de que 2 semanas desses um mês sejam apenas para UI, design. Design de interação, protótipos, você nomeia qualquer coisa que esteja visualmente aderindo a eles. Então, é claro, comece tudo com pesquisa, faça um pouco de pesquisa de mercado por conta própria. Se você é um designer solo, escolha da pesquisa secundária. Você não precisa sempre apresentar dados reais de usuários reais da sua empresa. Pode ser uma pesquisa secundária, pode ser uma pesquisa dos seus concorrentes, pode ser qualquer coisa desse tipo. Isso ajudará a compreender as prioridades da empresa e o que podemos aprender com elas. E quando você mostra isso para seus desenvolvedores, gerentes de projeto e fundadores? Para eles, entender e traduzir ideias se torna muito mais fácil. Quando você está começando, você também precisa perguntar para qual sistema operacional está construindo, iOS, Android ou ambos. Porque quando você faz algo apenas para o iOS, tem que ser feito usando as diretrizes do iOS. Você tem que usar o SU. Ambiente de desenvolvimento nativo do iOS, chamado Swift para Android. É chamado Kotlin, e você pode pesquisar no Google e conversar com Generative Pre-Training Transformer sobre todas essas coisas uma por uma. Não é tão difícil, mas você precisa conhecer essas coisas como um designer agora. Se quiser fazer um app para ambos, o que não recomendo para uma startup iniciante, pode usar algo como React Native ou Flutter. Não se preocupe se você não conhece essas palavras. Na verdade, um recurso divertido dentro do Mobbing é que você tem acesso a aplicativos iOS e Android. Eles também adicionaram uma seção com os mesmos aplicativos em diferentes plataformas. Se eu for para a web, também posso pesquisar em páginas de destino, o que é incrível. Então você tem aplicativos, tem telas, tem páginas de marketing. Eles fizeram tanta pesquisa em um único lugar. Já que você está no modo de pesquisa, só precisa aprender o básico de como fazer perguntas. Eu já expliquei tudo isso no nosso site Como Fazer Perguntas. Há muitas masterclasses disponíveis. Voltando à lista de perguntas, a sua empresa possui um sistema de design estabelecido ou uma paleta de marca definida? Se sim, como você utiliza? Se não, você deveria obter um kit. Você deveria duplicar algumas bibliotecas dentro do Figma, porque isso vai te ajudar a economizar muito tempo. Cada designer tem seu próprio processo. Se eu estivesse nessa posição, escolheria o que me parece menos intimidador no momento, ou algo que eu realmente gostasse ou apreciasse. Eu não acho que você deveria quebrar tanto a cabeça neste momento e você tem que começar de algum lugar, certo? Você pode usar um modelo existente ou um kit de UI que você possui. Se você é muito específico sobre as diretrizes da sua marca, como a interface do usuário deve parecer, talvez seu diretor executivo ou fundador tenha preferência por um aplicativo específico. Assim, você pode criar um sistema de design dessa forma. Eu acho que você deve escolher apenas o que puder conseguir.
E então, ao longo de um período de tempo, a empresa tem que começar a construir um gosto pelo que quer, certo? E você, como designer, precisa começar a construir um gosto. Pode ser desde, você sabe, pode ser algo tão pequeno quanto a aparência dos ícones até no extremo, que tipo de banners você terá. Você terá vídeos, imagens, animações. Acho que o tom leva tempo, né? Então, se você está começando do absoluto zero, apenas comece algo bruto, apenas comece com qualquer coisa. Você precisa ter o suficiente para que as pessoas possam dar um bom feedback, não é? O feedback pode ser totalmente positivo ou totalmente negativo. Mas você precisa ter algo, quero dizer, talvez algo não seja a palavra certa, você precisa ter substância suficiente, para receber esse feedback, certo? Enquanto você faz todas essas perguntas difíceis, é necessário documentar os pensamentos de todos usando uma ferramenta. Isso pode ser uma página de noção ou um vídeo de TEAR. Cada empresa tem suas próprias maneiras de fazer as coisas. Já ensinei noção e documentação em um curso extenso. Compartilharei o link na descrição. Agora, para tornar este vídeo mais prático, deixe-me dar-lhe uma linha do tempo adequada de como você pode abordar este exercício inteiro. Então, vamos dizer que você recebe um recurso. E vamos supor que você está criando um aplicativo web e talvez um painel, certo? Você recebeu a tarefa de fazer um painel com várias coisas interessantes. O desafio agora é como planejar isso. Então, quando você recebe um resumo do seu diretor executivo ou equipe, passa um dia preparando perguntas para os stakeholders. Então, dedique de 1 a 2 horas revisando o resumo do projeto, o público-alvo e os aplicativos existentes para obter o máximo de contexto possível. Quanto mais tempo você gastar nessa pesquisa aqui, melhor será. Use o Chat Generative Pre-Training Transformer para criar 3 bancos de perguntas. Um para o diretor executivo definindo objetivos de negócio, necessidades do usuário, modelo de receita e prazos. Estes são muito importantes. Um banco de perguntas é essencial para os desenvolvedores. É necessário questionar sobre as restrições técnicas, a stack tecnológica atual e quaisquer limitações da equipe. Se você está criando um aplicativo Android com assinatura e paywall, você pode ver como outras pessoas estão gerenciando seus aplicativos de assinatura. Então, se você for para algo assim e estiver tentando fazer algo semelhante, em vez de projetar sozinho, converse com os desenvolvedores e pergunte se é possível fazer algo assim. É possível fazer tudo isso? Eles mesmos vão te contar todas as limitações técnicas deles. A terceira questão deve ser para os gerentes de produto. Que tipo de recursos eles querem priorizar primeiro e por quê? Se a sua empresa não tem um gerente de produto, você pode ter essas discussões diretamente com o desenvolvedor e o diretor executivo. Você precisa ter uma chamada com todas essas 3 equipes. Você conhece todos os interessados, seu diretor executivo, seu desenvolvedor e seu gerente de produto juntos, onde você passa pelo diretor executivo e pelo gerente de produto. Banco de perguntas juntos na frente de todos. O banco de perguntas do desenvolvedor só precisa ser discutido entre eles para evitar que a chamada fique muito longa. Após concluir o primeiro exercício do dia, faça uma lista com todas as suas descobertas em uma ferramenta como o Notion. Na empresa em que trabalho, tentamos várias coisas diferentes. Existe um anotador de notas com inteligência artificial que transcreve chamadas e resume o que foi discutido, fornecendo um resumo da conversa. Mas é melhor escrever algo como, ok, isso é o que decidimos fazer. E isso é o que vamos fazer, tipo, isso é o que vamos escolher. Este é o trabalho do engenheiro, este é o trabalho do designer e este é o trabalho da pessoa do produto. Depois da chamada, gastar 5 minutos apenas escrevendo isso tem nos ajudado muito. E para rastrear, tipo, detalhes minuciosos, usando um software chamado Linear, mas isso é um software de relatório de bugs. Mas tentamos usá-lo como um software de documentação também, mas isso não funcionou tão bem, então voltamos para o Notion agora. Essas são as ferramentas, mas cada pessoa tem um nível de detalhe diferente ao escrever. No segundo dia, é necessário escanear seus concorrentes no Mobbing, conforme demonstrado anteriormente. O Mobbing oferece diversas ideias relevantes. Posso demonstrar como funciona o plugin do Figma. Então eu vou pressionar o comando barra, procurar por Mobbing e selecionar o plugin. Se não conseguir ver, vá em Plugins e Widgets, selecione Mobbing e clique em Executar. Depois de escolher uma categoria de fluxo, basta selecionar o fluxo desejado e clicar no ícone de cópia. Volte aqui e então simplesmente faça colar. Em segundos terei todas as minhas telas organizadas. Você consegue imaginar o quão útil isso pode ser para você? Eu sugiro que você leve as coisas adiante, começando por analisar todas as suas capturas de tela do Mobbing. Então, depois de selecionar os aplicativos que você considera realmente valiosos ou relevantes para a sua pesquisa, você pode baixá-los e usá-los você mesmo. Então salve toda essa mídia no Figma para ter referências suficientes. Outra técnica muito legal é que você pode ir às avaliações da App Store dos seus concorrentes e ver do que as outras pessoas estão reclamando.
Isso te dará perspectiva sobre o que seus clientes podem querer. Essa pesquisa vai ajudá-lo a discutir prazos e requisitos com seus desenvolvedores de maneira mais prática. No terceiro dia, finalize as funcionalidades e prazos. Então você precisa dividir toda a sua lista de recursos tentativos em recursos indispensáveis e recursos bons de ter. E toda essa pesquisa vai ajudar você a entender o que é indispensável e o que é bom de ter. Na maioria das vezes, os recursos essenciais são aqueles que ajudarão seu negócio a reter mais clientes e gerar mais receita. Concentre-se primeiro nos recursos indispensáveis. Como você decide quais são eles? Você precisa ir ao mobbing e ver quais recursos parecem mais úteis para você, como o cliente, e então alinhar esses recursos. Essa lista completa que você cria com as demandas de negócios da sua empresa. O questionário que aplicamos ao diretor executivo e ao PM nos ajudará agora com suas respostas. Alinhe suas ações com os objetivos de negócios da empresa para o próximo trimestre. Após terminar, você seguirá para o quarto dia, onde deverá criar um documento de requisitos do produto apropriado, um documento de requisitos do produto. O documento de requisitos do produto é um documento que define claramente o que deve ser feito em um aplicativo ou funcionalidade específica dentro de um cronograma dedicado. É assim que uma estrutura básica se parece. Você pode duplicar modelos ou obtê-los do Chat Generative Pre-Training Transformer a qualquer momento. Basicamente, você precisa de uma breve descrição do aplicativo, seus principais objetivos e o problema que ele soluciona. E isso não precisa ser para um aplicativo, também podem ser as 5 primeiras funcionalidades. Depois você precisa resumir todos os objetivos de negócio. Então você precisa realmente anotar todas as expectativas específicas que foram fornecidas pelo diretor executivo ou seus gerentes de produto. Depois, escreva sobre seu público-alvo, liste as principais personas de usuário e todas as funcionalidades. Quais são as funcionalidades essenciais para o produto mínimo viável, o primeiro protótipo? E quais são as desejáveis para versões futuras? Em seguida, os requisitos técnicos. É necessário documentar quaisquer interações específicas ou complexidades planejadas. Documentar qualquer pilha de tecnologia ou requisito de back-end mencionado pelos desenvolvedores. Se houver restrições, diretrizes específicas de design ou referências de concorrentes, mencione isso também. E o mais importante, você precisa adicionar o cronograma esperado para a entrega do primeiro rascunho dos designs. E então a passagem para o desenvolvedor também. Se você não sabe como fazer, pode perguntar a qualquer momento. Assista aos nossos cursos gratuitos de FI e GMA e de 9 semanas em learnwilks.in. É somente após este intenso exercício que você pode começar a trabalhar no FIGMA porque há tantas partes móveis. Agora, a maioria dos designers acha que todo o seu trabalho é sobre criar o I, ou conduzir pesquisas. Eles se concentram demais no que fazer e como fazer, mas mal gastam tempo suficiente pensando sobre por que precisamos fazer isso. Com a chegada da IA, você precisa aprimorar seu pensamento sobre o porquê das coisas que faz. Eu sei que mencionei várias coisas. Aqui está uma lista de verificação concisa para cada etapa essencial ao iniciar seu primeiro projeto de aplicativo móvel. Você pode baixar um Portable Document Format desta lista de verificação ou usá-la digitalmente. Vamos adicionar uma página no Notion para sua documentação interna. Para ganhar uma assinatura do Mobbing, comente abaixo. Principais aprendizagens sem usar o Chat Generative Pre-Training Transformer às cegas. Se usar o Chat Generative Pre-Training Transformer, remova as aspas duplas. Você precisa escrever o que aprendeu em no mínimo 50 palavras. E uma vez que tenha feito isso, comente abaixo. Na seção do YouTube, você deve postar no LinkedIn as mesmas lições aprendidas. Você precisa copiar o link dessa postagem do LinkedIn e nos enviar. Através do formulário de sorteio na descrição e nos principais comentários, as principais postagens nas redes sociais receberão uma assinatura gratuita do Mobbing de nossa parte. Os detalhes sobre a assinatura e o sorteio estão na descrição. Agora veja como ficou a lista de verificação. Primeiro, verifique os objetivos de negócios. Pergunte-se, eu documentei o que a empresa quer alcançar com este aplicativo? Por exemplo, aumentar a retenção de usuários, ou gerar leads de consultoria, ou aumentar uma parte específica da receita em 10%. Eu conheço os KPIs ou as métricas que a equipe de produto usará para medir o sucesso deste aplicativo. São usuários ativos mensais? É a taxa de retenção? É a receita média por usuário? E todas essas coisas vão te ajudar a priorizar o que resolver. Eu identifiquei? O aplicativo resolverá desafios de negócios atuais, como reduzir a dependência de operações offline e automatizar o suporte ao cliente. Verificamos nosso público-alvo, dedicando tempo para entender profundamente nossos usuários e descobrir o que precisamos projetar para eles. Você precisa se perguntar, definir ao menos 2 ou 3 personas de usuário principais com base nas entrevistas ou perguntas feitas à minha equipe? Poderiam ser jovens profissionais, poderiam ser freelancers, poderiam ser proprietários de empresas, poderia ser B2B, poderia ser B, 2, C.
Eu sei quais problemas específicos os usuários enfrentam ao gerenciar suas finanças. Estamos falando de um aplicativo de orçamento, correto? Passar pelos fluxos Mobbing vai ajudar você a entender que tipo de problemas outras pessoas já estão resolvendo. Por exemplo, é dificuldade em rastrear despesas? Ou é gerenciar várias contas bancárias? Como essas pessoas estão lidando com esses problemas? Eu tenho algum insight sobre o que meus usuários querem alcançar ao usar este aplicativo? Por exemplo, eles querem controlar suas despesas diárias ou receber dicas sobre como declarar impostos em um trimestre específico do ano? Então precisamos gastar tempo suficiente fazendo uma análise de concorrência muito profunda e anotar o que seus concorrentes estão fazendo e onde há uma oportunidade para se diferenciar. Eu revisei pelo menos 2 a 3 concorrentes diretos usando o Mobbing. Eu analisei os principais recursos oferecidos pelos meus concorrentes e encontrei lacunas na experiência do usuário deles, onde podemos melhorar e construir sobre o que essas pessoas realizaram. Eles podem ter um processo de integração complicado ou perdido uma interação específica. Podemos corrigir isso? Documentei todos os padrões de interface comuns usados pelos concorrentes. Eles têm uma seção chamada Elementos de UI, onde há uma seção de filtro. Você pode realmente ver como todas essas pessoas diferentes criaram cada componente importante um por um. A abordagem do design da interface pode ser um divisor de águas. Depois disso, obtemos clareza sobre recursos e priorização. Você precisa se perguntar: listei todos os recursos essenciais que este aplicativo poderia ter? Pode ser o rastreamento de despesas, um chatbot de IA, uma loja de consultoria, entre outros. Eu categorizei esses recursos em recursos essenciais e recursos desejáveis? Eu confirmei a priorização de recursos com o diretor executivo e os gerentes de produto. Anotei dependência de recursos, como uma interface de programação de aplicações de back-end necessária para o chatbot de IA. Se você planeja ter um chatbot que funciona no Chat Generative Pre-Training Transformer, pergunte à equipe de back-end se eles sabem configurar as APIs. Todos esses pontos devem ser discutidos previamente. Em seguida, precisamos esclarecer as diretrizes de branding e sistema de design. Já ensinei quase todos os conceitos fundamentais importantes. Os links estarão na descrição. No geral, você deve se perguntar: criei as paletas de cores primária e secundária para o aplicativo? Eu criei o sistema básico de botões, entrada e tipografia adequados ao aplicativo. Comecei a construir os componentes reutilizáveis como formulários, cartões e modais. Finalizei a biblioteca de ícones que preciso importar. Box Icons e Remix Icons são as bibliotecas de ícones de código aberto mais fáceis de usar. Então, todas essas perguntas juntas vão te ajudar a ter muita clareza. Após ouvir a perspectiva de vários designers seniores, certamente você terá muitos pontos para colocar em ação. Mas estamos apenas começando, porque essa é na verdade uma série em várias partes que só discutimos. Como você define e refina suas declarações de prompt? Como você começa? Apenas começar não é suficiente, certo? Na verdade, preciso ensinar como você aborda o sistema e a interface de design, passando por todas as diferentes diretrizes. Mas eu vou lançar a próxima parte apenas se eu conseguir 2.000 inscritos a partir deste vídeo e pelo menos 2.000 comentários de feedback neste vídeo. E eles têm que ser comentários únicos. O próximo episódio explorará a fundo o design de interface e como criar wireframes e elementos de UI usando o Mobbing. A propósito, você pode acessar o Mobbing pelo link na descrição. Eu tenho usado o Mobbing há pelo menos 6 anos, com certeza. Eu estava na faculdade, acho, quando comecei a usá-lo. Estamos lançando cursos avançados online e presenciais para designers profissionais com mais de 1 ano de experiência, nos quais ensino UX, IA e produtividade. Este código QR leva ao formulário da lista de espera. Selecionaremos os alunos elegíveis e compartilharemos detalhes sobre os cursos online e offline. Marque-nos em suas publicações no LinkedIn e Instagram. É isso. Seu amigo Ansh Mehra se despedindo. Se você quer saber como a inteligência artificial vai mudar o mundo da experiência do usuário, então assista a este vídeo.